Aleluia, Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. Mas como invocarão aquele que não creram, e como podem crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o grande apelo da liturgia de hoje, através das 3 leituras e do Salmo 22, é que nós precisamos cuidar melhor uns dos outros. Precisamos estabelecer a comunhão, a responsabilidade coletiva. E jamais a gente dizer: tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso. Ele que se vire, ela que se vire. Ora, a gente aprendeu de Jesus, traduzido para São Paulo, que nós somos um corpo. Quando um membro sofre, é todo o corpo que sofre também. Então, se alguém está sofrendo, aquele sofrimento não é só daquela pessoa, é nosso também. Principalmente de nós que queremos ser seguidores de Jesus, escutamos a sua palavra, nos alimentamos do pão vivo descido do céu, nos tornamos um com Ele na Eucaristia. Não dá para a gente fazer tudo isso e depois não fazer nada pelo outro, não agir, ficar indiferente à dor do outro. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Pois bem, já na primeira leitura, o profeta Jeremias denunciava essa situação. Quando foi escolhido, quando Deus permitiu que existisse rei para governar o povo, ele disse que sejam como pastores. Sejam como pastores que sejam capazes de dar a vida pelas suas ovelhas. E quando o profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, vai fazer toda essa reflexão sobre os pastores que não cuidam, ele não está falando dos sacerdotes, não está falando dos pregadores, está falando do rei, que é o principal pastor que deveria cuidar e está deixando o povo morrer de fome, dizia o profeta Jeremias. E ele chegava, o profeta chegava e dizia: você está fazendo alianças sem futuro. Você está fazendo aliança para beneficiar o bem próprio e está deixando o povo com fome.
O profeta chegava e aborreceu muitas vezes o rei, e os reis não gostavam dos profetas, porque os profetas desmascaravam as mentiras dos reis, porque eles deveriam agir como pastores. Por isso que ele vai dizer assim: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minhas pastagens, diz o Senhor. O rei deveria governar, reinar como pastor. Na hora do perigo, ele deveria ser o primeiro a chegar para defender o povo. E às vezes não acontecia isso. Então o profeta vai dizer: suscitarei para elas, as ovelhas, novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão da terra. Esse descendente de Davi é Jesus, é o Messias que chega e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O que não é pastor, quando as ovelhas, o ladrão chega, ele foge, deixa as ovelhas abandonadas, não as defende. Mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a porta, disse Jesus, onde todos vão entrar. Então esse descendente de Davi, profetizado por Jeremias, vai ser em Jesus Cristo que vai encontrar a acolhida de toda essa tradição do Antigo Testamento. O Salmo que a gente rezou hoje também vai trazer essa esperança, que é o Salmo 22 ou 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E principalmente nestes tempos que a gente vê o Brasil quase que como um rebanho sem pastor. Um vai para um canto, outro vai para o outro, um diz uma coisa, outro diz outro. Fique em casa, saia de casa, tome vacina, não tome vacina, uma confusão. Aí a gente vai olhar para nosso Senhor. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós vamos depositar a nossa fé em Deus que não passa. Deus não passa. Nesse mundo tudo passa. Só Deus não passa. É nele que a gente tem que encontrar repouso. E o tema do repouso vai estar no Evangelho. Tinham trabalhado tanto. Jesus e o seu grupo de apóstolos e de discípulos trabalhava demais. A leitura vai dizer que eles não tinham tempo nem de comer. Jesus então disse assim: hoje a gente vai repousar. Vamos entrar no barco e nós vamos agora para o outro lado do lago de Genezaré para repousar, porque a gente tem trabalhado muito. O povo olhou e viu, lá vão os barcos, e o povo saiu, Jesus com os apóstolos dos barcos, e o povo saiu pela terra. Quando Jesus chegou, a multidão já estava lá. Jesus não dispersou. Olha, hoje nós não vamos trabalhar. Hoje é o nosso dia de folga. Então, hoje a gente não vai trabalhar. Quando Jesus desceu do barco, que viu aquela multidão, aí ele já pensou: é como ovelhas sem pastores. E começou tudo de novo. Começou a trabalhar, a curar, a pregar, a consolar, a confortar
aquelas ovelhas que estavam precisando de conforto. Nesse tempo de pandemia, nós temos muitas ovelhas com fome. Muitas ovelhas com fome. Muitas ovelhas desorientadas. Muitas ovelhas que estão bebendo mais para fugir dos problemas, enveredaram mais pela bebida, outros enveredaram mais pelas drogas, outros por tantos outros meios de alienação. E existe um grande número com muita fome. Aí Jesus diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. E as pequenas atitudes, porque precisa ter atitude nesse momento, a gente não vai saciar a fome do mundo inteiro, do Brasil inteiro, mas se a gente conseguir saciar a fome de uma pessoa por dia, a gente já fez grande coisa. O que não vale é a gente ser indiferente, se omitir. Eu posso fazer, mas eu não faço. Até porque conversão tem que descer para o bolso. A conversão tem que descer para o bolso. A pessoa diz que é convertida, mas não bota a mão no bolso para dividir do que tem com quem não tem, não adianta. De que adianta dizer que São Tiago dizia assim: se o seu irmão está com fome, e você chegar e passar a mão na cabeça dele, e evangelizar, e falar de Deus, e dizer assim: agora vai em paz, porque você agora está em paz. Mas ele está com fome? Fez nada. Fez nada. Quando Jesus desceu do barco, que viu a multidão faminta, cheia de problema, ele teve compaixão. Teve compaixão. Porque olhou e viu aquela multidão como ovelhas sem pastor. Que nessa missa a gente possa olhar para o nosso bairro, para a nossa família, para o nosso Brasil, no meio dessa confusão política grande, desorientada, totalmente desorientado, a nação. Que nosso Senhor, então, escute os clamores dos que sofrem, dos que passam fome, dos necessitados e de todos aqueles que estão aperreados, porque não é somente o desempregado, quantos patrões, quantos empresários que também estão sufocados, porque tudo mudou e mudou para todo mundo. Procuremos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. E nele nós vamos encontrar a paz. Vamos aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O meu peso é suave e o meu fardo é leve. Em Deus nós encontramos repouso, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Plena confiança no Deus que já deu a maior prova de amor. Morreu na cruz por nós. Logo, Deus nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Pensando nisso, vamos assumir daqui para frente o compromisso da gente não abandonar ninguém. Se você pode fazer alguma coisa, faça. Pode ajudar, ajude. Você não sabe o dia de amanhã. Fazer o bem sem olhar a quem. Dai de graça o que de graça recebeste. E o que é pouco para a gente, o que é pouco para quem dá, é muito para quem recebe. Nós sabemos disso. Que Deus nos ajude a não sermos indiferentes com a dor de nenhum dos nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.